fica meu primeiro ponto, minha primeira sugestão. O saldo de carbono negativo em nossa agricultura é possível. E nas demais agriculturas de clima temperado? Fica uma pergunta. Quais são as práticas de carbono de saldo negativo? Ou seja, a nossa agricultura, a nossa agropecuária, não como emissor, mas como um setor, como uma atividade que incrementa carbono no solo através de práticas sustentáveis e regenerativas. Então, quando eu vejo muitas vezes a Europa apenas com a questão do desmatamento e sem um olhar para que tipo de agricultura está sendo praticada ali, e existe um indicador muito importante para simplificar o tipo de agricultura, que é avaliar a saúde do solo. Então, é claro que o nosso Código Florestal, é claro que as nossas fazendas, elas têm área preservada superior à maioria dos outros países, que são nossos parceiros comerciais. Agora, o olhar para as práticas sustentáveis e regenerativas, acredito que nos traz, de fato, uma vantagem competitiva que ainda está sendo pouco explorada. Esse saldo de carbono por unidade de produção, o saldo de carbono por saco de soja produzida, por saco de milho produzida. A agricultura sustentável, ela é práticas. Então, como estamos na questão do uso de bioinsumos e como os outros países do mundo estão relacionados a isso? Quando nós temos mais uso de bioinsumos, nós temos menos o uso de pesticidas químicos que podem trazer impactos para o ambiente e impacto para a qualidade do ambiente. Agora, qual é o país líder no uso de bioinsumos no mundo? Será que não faz sentido exigirmos da mesma forma essas práticas? Será que não faz sentido colocarmos uma lupa maior nas práticas de fato? Porque nós, do Instituto Brasileiro de Agricultura Sustentável, nós estamos preocupados de fato com o agricultor, com o pecuarista e com o que ele está fazendo com o solo dele na prática. Então, alguns produtores do Nordeste, por exemplo, que por alguma dificuldade financeira não conseguiu abrir toda a sua área, que legalmente, pela nossa soberania nacional, ele vai ter um mercado limitado, porque, por exemplo, a Europa quer limitar que ele utilize a terra dele dentro das nossas normas aqui nacionais. Sendo que a questão de que tipo de agricultura tem sido praticada nem é levantada. O plantio direto, onde nós preservamos o carbono no solo, será que os outros países do mundo têm esse tipo de prática? Ou eles fazem o revolvimento do solo e estão perdendo esse carbono do solo? Porque temos mais carbono no solo, por exemplo, do que nas árvores. Então, onde está o nosso olhar para o solo? Para construir indicadores de solo que mostram que a nossa agricultura incrementa a biodiversidade, incrementa carbono no solo, que a nossa agropecuária tem esse potencial. E que os nossos produtos podem, e muitos já têm, um saldo de carbono negativo. Que até essa questão conceitual é bastante importante entender, que uma agricultura de baixo carbono é ruim. Porque nós precisamos incrementar muito o carbono no sistema para termos um saldo de carbono positivo no solo. E isso, os agricultores e pecuaristas que implementam práticas sustentáveis de produção, como o uso de bioinsumos, por exemplo, o uso de remineralizadores e a questão do uso dos fertilizantes minerais altamente solúveis, que muitas vezes nós importamos e vêm de outros lugares e com uma distância e tem um gasto de combustíveis fósseis, né? E tem um impacto ambiental e chega aqui nos nossos solos com baixa eficiência, sendo que nós temos um potencial e muitos agricultores pecuaristas estão utilizando, por exemplo, os remineralizadores, produtos regionais que têm um incremento potencial de incrementar também carbono no solo, incrementar a biodiversidade. Como estão os outros países no tratamento de resíduos? Aqui no Brasil, o uso de composto orgânico através de reaproveitamento do esterco, por exemplo, uma prática sustentável que tem um saldo de carbono extremamente positivo, que diminui o uso, né, de fertilizantes minerais altamente solúveis, tem um potencial de incrementar carbono no solo e trata resíduo da melhor forma. O uso de plantas de cobertura, por exemplo, dentro de uma rotação de culturas que incrementa carbono, que incrementa a biodiversidade, os consórcios. Então, as próprias métricas internacionais de grandes empresas, por exemplo, que vão medir o carbono e que atender essas demandas da Europa de medição de carbono, são metodologias, eu não vou citar o nome aqui, metodologias adequadas para clima temperado.
Sendo que uma lavoura de café, por exemplo, na rua do café, quando você planta uma braquiária, que é uma prática sustentável, que vai incrementar carbono, é penalizado nessa questão do carbono. Uma prática boa é considerada ruim por uma metodologia equivocada internacional. Então, a agricultura regenerativa tropical, a agricultura sustentável tropical, quem define essas métricas e quem entende isso somos nós. E essas práticas, que eu percebo que o olhar não está tão voltado a ela, o olhar não está voltado para as práticas sustentáveis, para a saúde do solo, mas simplesmente apenas para a questão, né, da reserva legal. E que ela é importante, mas a soberania nacional tem que ser respeitada. Então, que tal olhar para os outros países do mundo, mostrar isso que nós temos, e que tal também, de alguma forma, exigir isso deles? Agora, é claro que precisamos tomar cuidado para que a gente não caia em algum tipo de demagogia, pois alguns produtos nós precisamos aqui e nós iremos, de alguma forma, adquiri-los, independente das regras. Agora, essas regras, elas são de extrema importância, na minha opinião, né? E eu reforço aqui, parabenizo o senador Tereza Cristina por todo o trabalho excelente, né, que vem fazendo em prol do nosso agronegócio brasileiro. E a minha sugestão, simplificando aqui, é não só olhar apenas para a questão da reserva, mas sim para as nossas práticas sustentáveis, para o nosso saldo de carbono, para o nosso uso de bioinsumos, para a agricultura regenerativa, remineralizadores, composto orgânico de qualidade, uso de resíduos na agricultura. E tudo isso que é sustentável e que nós fazemos, será que os outros países do mundo têm essas práticas? E será que por aí nós não vamos conseguir começar a inverter essa narrativa e mostrar que, de fato, o agro não é o problema, mas sim o agro é a solução? Quando dizemos essa frase, nós invertemos toda essa lógica de quem critica o agronegócio e mostramos, não nos defendemos que somos o problema ou não. Nós não somos o problema, nós somos a solução, porque nós não só temos uma agricultura que é sustentável, mas que regenera o planeta, que soluciona problemas climáticos mundiais, que fomenta a nossa economia, que distribui renda, que traz biodiversidade através das práticas regenerativas de produção. Muito obrigado pela palavra, que Deus abençoe o trabalho de todos vocês, para que vocês possam cada vez mais fazer o bem para o povo brasileiro e para o agronegócio brasileiro. Muito obrigada, Augusto, pela sua excelente exposição, e eu acho que você falou duas coisas que eu concordo plenamente, que nós precisamos, secretária Anatone, colocar isso de maneira muito firme lá fora. A nossa agricultura é tropical. Agricultura tropical não tem nada a ver com a agricultura temperada, e é por isso, de clima temperado, e é por isso que nós temos que ter as nossas práticas e não podemos adotar as deles, porque não vão funcionar. Então, obrigado, Augusto, aí pela sua exposição.